Hoje nós estamos aqui para contar a verdade sobre viajar de carro pela Europa. Muita gente perguntou para nós por que nós vamos comprar um carro ao invés de alugar um carro, ou ao invés de viajar de trem pela Europa, ou de ônibus, ou de avião e se hospedar em lugares como todo mundo faz. Hoje nós vamos contar toda a verdade do que deu certo, o que nós poderíamos ter feito diferente. Bom, quando começamos a planejar essa viagem, nós percebemos que alugar um carro por 40 dias ia ficar muito caro. Então nós tivemos a ideia de comprar um carro ao invés de alugar. Agora, por que nós conseguimos comprar um carro? Porque nós temos o sobrinho da minha esposa que mora em Portugal e foi através do nome dele, ele cedeu o nome dele e nós compramos o carro através do nome dele, porque você precisa de os documentos de Portugal para comprar um carro em Portugal. Não é simplesmente chegar e comprar um carro, né? Tem que ter uma pessoa morando lá com a documentação necessária e graças a Deus nós tivemos isso. O nosso objetivo, na verdade, não foi só apenas visitar Paris, Barcelona, Lisboa e Porto e a Espanha. Então, nosso objetivo era visitar aquelas cidades que ninguém conseguiria chegar também, porque a gente queria passar por lugares diferentes. Nós gostamos muito de castelos, como vocês viram nos vídeos, e a nossa vontade era conhecer esses castelos e geralmente eles ficam em lugares mais escondidos, não ficam próximos às rodovias normais. Então, o carro facilitaria esse acesso para nós também. Quando você tem um carro, você ultrapassa o limite da visitação, né? A gente não precisa ficar só ali, nós vamos só para Porto, fica só em Porto. Vamos só para Lisboa, fica só em Lisboa. Vamos só para Paris, para Espanha e assim por diante. E você limita, né, quando você tá de ônibus ou de trem. Mas quando você tá de carro, não. Você pode entrar em qualquer cidadezinha pelo meio do caminho, uma cidadezinha que tá fora do roteiro, tá fora do padrão de viagem de todo mundo, mas é justamente essas viagens, essas cidades que às vezes mostram coisas maravilhosas, assim, coisas que ninguém mostra. E é justamente isso que nós queríamos conhecer, coisas que ninguém mostra. Porque também não tem o transporte público, né? Na maioria das vezes justamente não tem esse transporte. O carro facilitaria justamente fazendo com que nós chegássemos a lugares que não tem transporte público. E por que não fazer mochilão? Foi a pergunta também feita para nós. Porque também ficaria difícil, né, o acesso a esses lugares, justamente por não ter o transporte que nós falamos aqui. Imagina você ter que visitar um vilarejo numa montanha que não tem acesso a 40 quilômetros de distância. Como que eu vou chegar lá? Como que nós íamos chegar lá? Só de carro. Mas pode pegar um Uber. Sim, mas se você tiver que chegar na cidade, pegar um trem ou um avião, depois tem que pegar um Uber só para visitar um ponto turístico, depois pegar um Uber para voltar para a cidade, procurar um lugar para ficar. O carro que nós decidimos comprar, e depois nós vamos falar no final por que nós compramos, ele também servia de casa para nós, porque nós estávamos morando dentro do carro enquanto nós estávamos na Europa. Nós tínhamos a casa, tínhamos o carro e a casa ao mesmo tempo. Que nos fez economizar muito. Também nós vamos falar aqui depois quanto nós economizamos, mais ou menos assim, para vocês terem uma noção se valeu a pena ou não. E então o maior benefício não foi só o financeiro, né? Foi a liberdade, conforme o meu esposo falou, de nós podermos sair daquela rota e nos beneficiarmos de vários tipos de cidades. Então, assim, enquanto nós estávamos em cidades, nós poderíamos sair dali para uma praia, conhecemos praias diferentes que muitas pessoas até comentaram, nossa, mas eu nunca ouvi falar. Foram vários lugares, se você que segue a gente acompanha esse processo, vocês viram que foram vários lugares que nós pudemos chegar. Além do custo-benefício, para nós foi muito bom. 40 dias, assim, virou uma viagem, parece que foram mais dias de tantos lugares que nós tivemos acesso com esse carro. A economia chega logo que você entra aí num país da Europa, porque quando você entra num país da Europa, você tem que ter comprovado na sua conta o valor exato de hospedagem por dia, né? Se eu não me engano, são 40 euros por dia. 75 euros na entrada, mais 40 euros por dia. Então, assim, o benefício de ter um parente num país desse já ajuda muito, porque com uma carta convite, você está sendo convidado a visitar esse parente, você já quebra um monte de barreiras, de empecilhos, né? Que tem, caso você não possa entrar. O fato de você ser convidado já te abre as portas. E isso já economiza também na hospedagem. Eles não exigem tanto aquela questão, cadê o dinheiro da hospedagem? Você vai ficar aqui 40 dias? Tem dinheiro para bancar 40 dias? Tem essa também. A carta convite com os nossos parentes lá abriu as portas para esse tipo de coisa, nos fez economizar nesse sentido. Comprar o carro nos fez economizar um pouco mais, porque alugar, você tem que alugar o carro, nós tínhamos que fazer umas modificações do carro. O carro tinha que ser retirado dos bancos, para montar o colchão, para montar tudo direitinho como nós queríamos. O carro alugado nós não poderíamos fazer isso. O carro na Europa é relativamente barato, em relação ao Brasil, é barato. Em relação ao Brasil é barato. Muito barato. E bom, né? E bom. Bom porque lá existe lei para que o carro, mesmo não sendo novo, seja um carro bom. Passa por
vistoria, né? Lá tem uma vistoria muito rigorosa que eles dizem lá, que quando o carro passa por essa vistoria, é praticamente um carro garantido de que ele não vai te dar problema. E o nosso carro ainda era de leilão. Estamos com medo, mas não tem problema algum lá. Era um carro de 400 mil quilômetros rodados. A maioria dos carros lá são a diesel. E esse carro fazia em torno de 20 a 25 quilômetros com 1 litro. É isso. Nos surpreendeu também. Isso nos fez economizar muito. Uma outra dica para quem tá pensando em fazer esse rolê pela Europa, para você economizar um pouco mais ainda, é você colocar o seu map para cortar os pedágios. E você não vai se arrepender, porque cortando os pedágios na Europa, você vai andar por vilarejos ao redor das vias normais, né, das rodovias rápidas, que lá você vai pagar o pedágio. Mas cortando os pedágios, você vai andar por esses vilarejos, não vai pagar pedágio, eu te garanto quase que 100%. Você não vai pegar nenhuma rua esburacada, nenhuma rua de terra, nenhuma rua com perrengue, nem o meio de mato. Pode ir na confiança que vai dar tudo certo. E você vai conhecer muito mais. Agora sim, uma coisa interessante. O fato de comprar o carro. Nós pagamos na época 2.340 euros. Era um carro 2010, se não me engano, 2008, 2010, mais ou menos isso. Qual era a ideia? Comprar o carro. Comprando, gastando esse dinheiro. No final, nós queríamos vender o carro. Nós íamos vender o carro. Então, automaticamente, esse dinheiro voltaria para as nossas contas. E foi justamente isso que aconteceu. Nós rodamos lá os quase 40 dias e depois nós deixamos o carro com o nosso sobrinho e depois de um mês, mais ou menos, ele foi vendido. Foi vendido por 2.300, mais ou menos 2.300 euros. Então nós perdemos, entre aspas, 40 euros. Praticamente nada. Então esse dinheiro voltou para as nossas contas. Então aqueles 15 mil que nós íamos gastar, sei lá, alugando um carro, nós compramos esse carro, depois esses 15 mil voltou para as nossas contas. E tivemos que fazer em seguida, após a compra, antes de usar o carro, tivemos que fazer o seguro também. E também esse seguro, como nós rodamos um período menor do que o contratado, esse seguro também voltou para nós, assim que foi vendido o carro. E o que nós descobrimos nessa viagem de carro, que, claro, conhecemos lugares famosos, mas não é, como nós já falamos aqui, só conhecer lugares famosos. São experiências diferentes. A gente consegue ficar em cidades menores e nos aproximarmos da cultura daquele lugar. E isso para nós fez toda a diferença. Eu acho que as melhores experiências, elas acontecem justamente quando você não planeja muito. E nós não somos muito de planejar. Nossos amigos que falam isso. Mas com certeza você planejou a viagem, né? Não, nós não planejamos. Nós só tínhamos algo em mente. Nós tínhamos a ideia de comprar um carro e sair pela Europa. E nós queríamos passar por 3 países. É isso que nós tínhamos em mente. Mas nós não tínhamos uma rota para seguir. Então nós deixamos a nossa curiosidade nos levar. E nós fomos indo. Então assim, o fato de você chegar num lugar e você ver ruínas diferentes, coisas que nunca ninguém viu, nunca ninguém comentou, você nunca viu um vídeo de ninguém mostrando isso. Isso pra nós foi legal, porque pra mim, eu acho que pra Elisângela também, isso sim é conhecer um país, é você rodar pelo país, não chegar só ficar em numa lugares cidade, conhecidos. Conhecer 3 pontos turísticos que todo mundo conhece e ir embora. Não, acho que você tem que conhecer mesmo o lugar, se aprofundar no lugar, conhecer as pessoas, conversar. A história do lugar. Pessoas que moram lá, não só conhecidos, mas pessoas que nós conversamos. Então, foi uma experiência muito diferente. E a cada vez que nós chegávamos naquele lugar que a gente não esperava, era aquela surpresa. Parecíamos criança, né? Porque assim, era uma novidade, porque não tinha, como meu marido falou, não tinha um plano. E isso para nós é muito bom. Na verdade, a nossa característica de realmente viver aquilo, ter aquela experiência. Mas e aí? Como é que vocês faziam pra tomar banho? Como é que vocês faziam pra comer? Como é que vocês faziam pra dormir? Gente, é tudo raiz. Nós utilizávamos galões de água de 10 litros que nós compramos no mercado. Nós deixávamos dentro do carro. Nós fomos num período lá que pegamos bastante calor. Essa água, ela aquecia naturalmente dentro do carro. Nós parávamos numa rua isolada, quase sempre. Abríamos as portas do carro, cercávamos com saco de lixo. Criávamos um box de saco de lixo. Tomávamos banho na rua. Tomamos banho em chuveiros de praia, tomamos banho em banheiros de praia, banheiros públicos. Alguns restaurantes, né? Então, forneciam também. Então, bom, nós temos várias estratégias. Restaurantes, postos de gasolina. Tem postos de gasolina que cobravam lá 1 euro, 2 euros para tomar banho. Também tem. Para comer, a dica é sempre... Casa de amigos, quando ficávamos, né? Casa de amigos, quando ficávamos, sim. Também, lógico. Para comer, como é que nós comíamos? Nós compramos um fogareiro, nós andávamos com esse fogareiro dentro do carro, nós comprávamos comida no mercado e fazíamos, a princípio, a comida no fogareiro. Mas depois nós percebemos que comer no mercado era mais barato do que comprar a comida para fazer.
Então, assim, você comprava um frango assado por 5, 6 euros, você comprava um omeletão por 2, 3 euros, que dava pros dois. Você comprava uma torta, né? Um empadão, né? Empadão. Empadão grandão também, que era 3 euros e pouco. No total que nós gastávamos de alimentação por dia, mais uma média, 10 euros, almoço e janta. Sim. E o incrível é que o exemplo, tá, de mercado, que nós somos apaixonados, Mercadona, ele tem já o micro-ondas, ele tem talher, ele tem o prato, tem os descartáveis. Então, nós comprávamos no mercado e já utilizávamos o que tinha no mercado. Então, e as mesas, né? Então, valia muito a pena almoçar, tomar café da manhã e jantar livre de problemas, né? De transtorno de estarmos comprando para fazerermos. Ah, e banheiro público, né? Banheiro, quando você quer ir no banheiro. Todo Mercadona, todo mercado lá, sem ser Mercadona também, tem banheiro público. Postos de gasolina também, alguns têm banheiro público. Então isso... Continente, outro mercado muito bom. Eu estava tentando lembrar o nome e não lembrava. Continente, Mercadona, na França tinha eu esqueci o nome do mercado agora. Eu não vou lembrar agora. O nome francês lá. Procura os mercados grandes. Vai dar tudo certo. É isso que salvou a gente. Essa dica vale ouro, hein? Vale aí um joinha, por favor. Economia de alimentação, banheiro. Agora a pergunta que não quer calar. Será que valeu a pena? Valeu a pena pra você? Muito. Eu faria tudo de novo. Eu acho que valeu a pena. Não porque eu estou nesse vídeo, mas eu sempre comento com amigas, com amigos, que eu ainda prefiro ter novamente esse tipo de experiência vivendo em um carro do que ficar em um hotel. Pra mim foi algo inédito, foi uma experiência muito boa, eu me diverti muito. De todas as viagens que eu já fiz, essa foi a melhor. E eu faria novamente, sim. Tá ouvindo, né? Que eu faria. Eu também, eu gostei bastante também, não me arrependi, faria tudo de novo também, uma experiência única, claro, mas é uma experiência que te leva muito além do que você faria se fosse de avião ou se fosse de trem. Não tô desmerecendo quem vai de avião e quem vai de trem. E nem quem tem um motorhome. Nem quem tem um lá, motorhome, né? nem nada. Claro que se nós pudéssemos ter, teríamos. Acho que cada um vai de acordo com o que pode. É que nós tínhamos um orçamento limitado, então nós tínhamos que fazer com que essa viagem, ela rendesse mais dias possíveis com menos dinheiro. Agora, no final de tudo, quanto nós gastamos? Então nós gastamos, a princípio, para pegar o avião daqui de São Paulo, aqui do Brasil, até Lisboa, nós gastamos 8 mil reais. Ida e volta, eu e ela. Parcela em 10 vezes, 12 vezes, que tá tudo suave, né? Esquece isso aí, vai pagando conforme quando você voltar. Isso. Depois, compramos o carro. Gastamos mais 2.300 euros, que deu em torno de, se eu não me engano, acho que é 15 mil, mais ou menos. O euro tava caro naquele, tava quase 6, 7. Compramos um colchão, né? Compramos um colchão. Foi barato. Mais ou menos uns 15 mil no carro, lá na preparação do carro, uns 15, 16 mil. Sim, isso aí. E depois nós gastamos mais 15 mil, mais ou menos, entre comida, bebida, pontos turísticos que nós pagamos, que foram poucos, tudo. Vivendo lá, 15 mil nós gastamos em 38 dias de viagem. Parece mentira, mas não é. Depois, o que nós fizemos? Voltamos e vendemos o carro. Recuperamos 15 mil. Então nós gastamos 15 mil e 8 mil. É isso aí. De passagem, 15 mil que nós gastamos lá. Os outros 15 mil do carro foi recuperado. Então basicamente foi isso. Então para você que quer uma viagem econômica, talvez pela Europa, essa seja a solução. Nós ficamos 38 dias, mas tem gente lá que nós conhecemos que tá lá, que mora dentro de um carro menor que o nosso. Bem menor, Tinha verdade. cara que morava num carro menor que o nosso lá. Nossa, Então, a gente pensa que não é possível, mas é. Não se prenda a limitações. Faça o seu rolê. Eu acho que dá pra fazer de tudo quanto é jeito. Talvez o nosso rolê seja até mais gourmetizado do que muitos outros que a gente viu por lá. Tem cara que vai de barraca, tem cara que vai de mochilão, tem cara que faz uns rolês mais rústicos que nós. Verdade, a gente via no caminho, né? A gente achava que tava... nós somos simples. Tem gente... Nossa. Tem gente que vai na raça mesmo. Não perca as oportunidades né? por causa do medo. E é isso. Vamos viajar com o que tem. O importante é viajar e não ficar, né, no sofá, gente. Exato. Bora viajar. Então valeu a pena, vai valer a pena na próxima quando a gente fizer. Agora nós voltamos pro Brasil, nós estamos no Brasil. Vamos mostrar para vocês um rolê diferente aqui que nós vamos fazer pelo sul do país. Vamos dar um rolê no Paraguai e agora nós vamos começar a mostrar esse rolê para vocês. Aí fica com a gente. Agora de motorhome. Aqui no Brasil. Também econômico. Aqui é só viagem econômica, tá? Só viagem econômica. Fica com a gente aqui, é só viagem econômica. Exatamente. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos como a gente viaja aqui no Brasil. Isso aí. Abraço para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e fazer qualquer comentário louco aí que a gente responde. Isso aí, até a próxima. Até a próxima. Fus! Tchau. Tchau!